Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Igor Miranda, estou aqui com a presença de Fabrício Nogueira. Tudo bem, Fabrício? Tudo ótimo. Mais um bate-papo gostoso sobre família, criação de filhos, transtorno e tudo aí que o Fabrício tem anos de experiência para compartilhar com a gente. Estamos aqui hoje com uma convidada muitíssimo especial, Belkis Arcoverde. Tudo bem, Belkis? Seja bem-vinda. Tudo bem. A Belkis, ela é formada em Direito, é tabeliã, e ela é mãe da Natália, da Maria Eduarda, e é aluna do nosso curso, Decifrando o TDAH do seu filho. É um prazer ter você aqui com a gente, Belkis. Eu que agradeço. Belkis, pra gente iniciar esse bate-papo gostoso, eu sei que você tem uma história aí com o Fabrício, conhece o Fabrício há muito tempo. Conheço. Queria que você compartilhasse um pouco como que você conheceu o Fabrício, como que era o Fabrício, assim, fora das redes sociais. Eu conheci o Fabrício a partir da minha irmã, né, que ela sempre também fez cursos aqui. Uhum. E o Fabrício praticamente é da família, porque ele cuida de toda a nossa família, né, Fabrício? Uhum. Minha mãe esteve aqui com ele, depois foi o meu irmão, não é isso, Fabrício? E a Natália, né, a Natália primeiro, aí depois que a Natália fez todo o processo aqui com ele, aí eu vim pra cá e tô aqui. Tô aqui até hoje, né, pra sempre. Depois fez até curso, não foi? Sim, vários cursos que eu fiz com o Fabrício. Participa do clube, e né? cada um melhor do que o outro, né? E agora a Maria Eduarda, né? Que também Muito bom. vai estar fazendo aqui um processo com ele. No caso, as suas filhas fazem um processo com ele. Qual foi o motivo de você procurar? Qual foi o principal motivo? Você falou, nossa, minha filha precisa de ajuda, eu acho que o Fabrício é a pessoa que pode ajudar. Sim, a Natália, né? A Natália, ela começou com umas questões muito... questão social, que ela estava com muita dificuldade, né? De estar na escola, né? Questões de adolescente mesmo. Muito retraída. Até mesmo aquela questão de não querer viver, como se tudo fosse um problema, se ela era um problema para a família, né? Então, ela começou... assim, a ficar muito retraída, começou a ficar, vestir roupas mais escondidas, né, e eu tava assim, desesperada, né, porque o desespero da mãe para ver uma criança que, nossa, mas, poxa, a gente dá tudo para ela. Tem quantos anos? Hoje ela tá com 16, mas na época, eu não lembro bem a idade, mas ela começou mais ou menos... 14, eu acho. Acho que de 13 para 14, aí teve aquela questão da pandemia, e as coisas foram cada dia piorando mais, né? Aí começamos um tratamento com ela, com psicólogo, e aí foi o momento que a psicóloga chegou para mim e falou assim, não, ela vai ter que ser medicada, né? Porque ela está muito ansiosa, questão de ansiedade. Aí eu falei, não, gente, uma criança, nunca que eu vou medicar, né? Dar um remédio tarja preta para uma criança, né, que está numa fase de mudança, que é até natural, né? Aí que eu vim procurar o Fabrício, né? Para ela ver se, né, ela reagia. E para mim foi, assim, Divina, tirou com a né? mão. Assim, o que todas as questões que ela estava vivendo foi exatamente assim, parece que nem existiu mais. Entendi. Depois que ela fez esse processo. Aí, o que aconteceu? O Fabrício me falou, é muito importante que toda a família esteja envolvida, né? Para saber como é o processo, para a gente entender e para a gente também mudar de atitude dentro de casa, né? Para começar a entender o porquê de cada atitude dela. Nossa, isso para mim foi maravilhoso, porque para mim clareou assim de uma forma espantosa. E para mim era uma coisa absurda o que ela estava vivendo. E depois que eu entendi, né, o que estava acontecendo com ela, aí as coisas ficaram bem claras para mim e eu pude tomar atitude assim de não é um bicho de 7 cabeças, né? Existe uma esperança, né? Existia uma esperança, nossa. Como é que eu vou dizer? Existia uma esperança dela sair daquele momento, né? E eu entendendo o processo, ficou claro para mim de saber que não era um bicho de 7 cabeças, que tinha possibilidade Você fazer de parte do processo, de fazer parte né? do processo ali.
E saber lidar mesmo, porque, nossa, uma coisa, a mãe, né? A mãe vê um filho que não está com vontade nem de viver, né? Eu ter que medicar minha filha porque ela estava com ansiedade, que ela estava deprimida, e ver que eu, por simples atitudes, mudança dentro de casa mesmo, ela mudou completamente, né? Que eu podia ajudá-la dessa forma, foi maravilhoso. Isso tudo foi o Fabrício que também me ensinou, né? Me ensinou, me mostrou, né, Fabrício? Mostrou o caminho, né? Mostrou o caminho. Que maravilhoso. E Fabrício, eu queria entender por que você, no processo de tratamento da Natália, você entendeu que era importante tratar toda a família, você entendeu que era importante que toda a família fizesse parte. Qual é o motivo disso, de não se tratar só a pessoa que está passando por aquele problema? Existe uma tese familiar, na qual muitos pais estão inseridos, de que o problema é a criança. É a criança que tem TDAH, é a criança que está deprimida, é a criança que está com comportamentos. Quando a gente fala de adolescente, né, a gente joga muito a culpa ou a responsabilidade no adolescente. Meu filho está assim, aí vem um outro e diz que está querendo chamar atenção, aí vem um outro e diz assim, não, é por causa disso, é por causa daquilo. Tudo são os filhos. Esse é o ledo do engano. Uhum. Por quê? Porque não existe filhos com problema sem pais com problema. Isolado, não né? Uma existem coisa isolada. filhos com problema sem pais com problema. Uhum. O que acontece é que muitas vezes a gente, como pais, não se observa, não se entende, vai vivendo a vida numa rotina, né, num processo de contínuo fazer, não olha para si, não se entende, e aí só julga pelo exterior. Ah, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo. E eu falo isso em relação a crianças também. Muitas vezes você diz assim, o filho do fulano é problemático, ele vive fazendo birra, vive fazendo não sei o quê. Gente, aquilo ali é só o externo. Enquanto os pais não entenderem o interno, eles nunca vão realmente entender pelo que os filhos estão passando. Então, enquanto não acontece um acompanhamento parental e familiar completo, eles nunca vão entender que o que está dentro dos filhos e que se manifesta daquela forma, às vezes como fobia social, às vezes como ansiedade, às vezes como déficit de atenção, às vezes como depressão até, tudo isso não veio do além, né? Não chegou de paraquedas, veio dos pais. Só tem como os filhos possuírem aquilo que, a partir do cruzamento homem, mulher, mãe, pai, resulta no filho. Ele não vai ter algo que veio do além, né? Como é interessante que muitas vezes a gente tem a ideia de que, por exemplo, o TDAH é algo que, sei lá, é algo que deu um tilt. Eu, junto com a minha esposa, aí deu uma incompatibilidade sanguínea, né? A gente fica criando esses fantasmas, né? A gente fica mirabolando ideias e teorias, elucubrações. Aí juntou e não deu bom. O menino nasceu com problema. Gente, não existe nascer com problema. Existe nascer com algo que, de uma forma ou de outra, ou estava em mim, ou estava na minha esposa, e que, na união dos dois, resultou naquele serzinho. E que eu gostaria muito de dizer, não é um problema, é uma autodefesa. Sim. É uma autodefesa. E que, de uma forma ou de outra, aquele novo ser é como se ele estivesse nascendo mais preparado para essa autodefesa e que superficialmente aparece como um problema. Eu digo superficialmente como comportamento, mas é claro que isso envolve o biológico, isso envolve o psicológico, envolve o neurológico, envolve o fisiológico. Então, os pais, enquanto eles estão alheios a tudo isso, eles tendem a culpabilizar. Eles tendem a responsabilizar os filhos. Já quando eles entram no processo, tudo muda.
Interessante porque a Natália e a Belkis tiveram a oportunidade de fazer um acompanhamento personalizado, né, comigo, individual. Isso muda tudo. Às vezes a pessoa faz um curso, ela aprende muitas coisas, mas ela não olha tanto para dentro de si. Sim. Eu me recordo do primeiro encontro com a Bel. Vou falar, Bel. Pode falar. E aí, no primeiro encontro, eu falei assim, e aí, o que te incomoda? Ela, não, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Tem certeza? Gente, foi muito legal. Não, eu acho que eu já fiz tratamento antes, já fiz acompanhamento psicológico, tá tudo bem, eu já acho que já ressignifiquei tudo que tinha que ter ressignificado. Tá perfeito. Aí me conta você, é verdade isso? De repente a gente começou a conversar, eu fiz umas 2, 3 perguntas, de repente começou a aparecer começou a aparecer um monte de coisa. Um processo longo, mas, né? Foi ótimo, depois a gente começou a te mostrar coisas que estavam em você e que é óbvio que estando em você estariam em quem? Na Natália. Na Natália, nos seus filhos, né? Então é isso que muitas vezes os pais, por estarem sozinhos, gente, não é responsabilidade dos pais, é porque a gente não é formado para isso. A gente é formado em direito, a gente é formado né, em contabilidade, em medicina. A gente não é formado para a gente entender aquilo que a gente sente. Até mesmo profissionais que estudam psicologia, neurologia, não quer dizer que eles entendam o que eles sentem. Exatamente. Porque às vezes é um processo acadêmico. Às vezes você precisa entrar em um processo de autoconhecimento e de libertação para que você perceba aquilo que está dentro de você, aquilo que te dói e que às vezes está mascarado. E por estar mascarado a gente combate, dói, a gente combate, mascara e não consegue depois enxergar que aquilo que está mascarado dentro de mim não está mascarado no meu filho, tá? Está aparente. E aí vem à tona. E a criança, ela não consegue falar o que ela está sentindo, né? Ela vai reagir. Exatamente. Ela não vai conseguir sentar e falar, mamãe, papai, eu tô sentindo isso, né? Ela não vai conseguir expressar aquele sentimento em palavras. E Fabrício, pegando o que você falou e até pelo relato da Belkis, a Belkis, ela passou pelo processo, até explicando para quem está ouvindo esse podcast, ela passou pelo processo de tratamento individual do Fabrício aqui no consultório do Fabrício, mas ela também é uma aluna do curso. A Belkis fez o curso Decifrando TDAH do seu filho, ela adorou, eu tenho até um vídeo dela maravilhoso elogiando o curso, as aulas do curso, e entendendo como foi o processo dela, como foi o processo com a Natália e tem sido o processo com a Maria Eduarda. Você me diz então que é essencial que os pais participem desse processo para que de fato tenham um resultado, para que de fato o sintoma do TDAH reduza drasticamente na criança? Qual é a mudança mais significativa para a criança? A mudança nos pais. Agora, eu preciso dizer uma coisa. Não pode ser entendido só como uma mudança comportamental. Precisa ser entendido como uma mudança de energia. O que você quer dizer com energia, Fabrício? É aquilo que está aqui dentro. É aquilo que a gente carrega aqui dentro. É aquilo que nos faz ser o que a gente é. Então, às vezes, você pode até se comportar com mais tranquilidade, mas lá dentro está cheio de estresse, está cheio de impaciência. O que é esse estresse ou essa impaciência? É aquela energia, ok? É uma energia de raiva, é uma energia de insatisfação, é uma energia de agressão, né? Então, você pode se controlar e mostrar para o seu filho uma carinha de complacência, porque você aprendeu que tem que ser diferente, mas lá dentro a energia continua a mesma. Então, isso aí gera um descompasso. Às vezes eu trato a criança, se eu não trato os pais continuam no mesmo padrão. Eu tenho, então, alguns casos de crianças, jovens, adolescentes que eu tratei, em que eles saíram daqui bonzinhos, mas os pais não se trataram, porque eles eram os bonzinhos, eles não tinham nada de errado. E aí continuam os mesmos padrões dentro de casa. Qual é a tendência? Você muda o interno, mas o ambiente continua o mesmo, você vai voltando a se sujar. É como se você tomasse um banho ficasse limpinho, mas depois você voltasse para o mesmo ambiente, enlameado, né, cheio de coisas. Então você vai se sujando novamente. Então,
o primeiro processo é entender. Mas depois o processo subsequente precisa ser se permitir limpar-se. Limpar-se no sentido de arrancar aquela energia que às vezes está ali, que você não entende porque ela está, mas ela está, né? E a partir disso, fazer um trabalho conjunto. Eu falo uma coisa muito interessante. Eu acompanhei pessoas na vida mais profunda delas, de tudo que elas sentiam, mais escondido delas, durante tantos anos da minha vida. Elas vinham trazer para mim os seus problemas. E a maioria delas dizia mais ou menos assim, nossa, eu não sou assim, mas eu senti isso. Já viu? Né? Eu não sei por que eu senti aquela raiva, porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa tranquila. Né? Eu não sei porque eu acabei falando aquilo para aquela pessoa, porque eu não sou assim, eu sou uma pessoa de boa, né? Eu não sei por que eu fiz isso com a minha esposa, ou porque eu fiz isso com o meu marido, ou porque eu agredi meu filho, ou porque eu agredi meus pais, porque eu não sou assim, eu sou... Esse é o nosso engano muitas vezes, essa ideia de eu sou e aquilo que vem em mim é como se fosse algo do além, não é meu. Vem do outro. Mentira. Mentira. Ou melhor, não é uma mentira. É uma incapacidade de um autoconhecimento de entender o que você tem. E como você não entende o que você tem, você não entende por que você explode. Então você culpa o seu filho por explodir, né? A maior parte dos pais tem esse problema com o TDAH dos filhos. Impulsividade, agressividade, explode, agride professor, agride o coleguinha, agride os próprios pais. E aí, não entendendo esse processo, não vai entender o que está acontecendo. Mas ele também não se aceita e não busca entender o que faz com que ele também exploda. Porque filhos que explodem, pais que explodem. Não tem é loucura. O fruto não cai longe da árvore. Exatamente, o fruto não cai longe da árvore. E aí a gente fica se autonegando, não olhando para si e dizendo assim, não, eu não sou assim, não, eu não sou assim, não, eu não sou assim. E no final de contas, pais não melhoram, mantém a mesma energia, o filho melhora e não dá match. Ou seja, aquilo ali não produz a transformação familiar em todo o ambiente necessária para que tudo fique bem. Tem uma frase que você fala que eu acho sensacional, é que os pais são os maiores terapeutas dos seus filhos, né? É quem mais tem um poder para de fato ajudar e transformar. Sem sombra de dúvida, sabe? Tá tudo na mão dos pais, porque são eles que têm o poder, né? Se ele começa a olhar para a criança de uma forma mais leve, ele também se comporta de uma forma mais leve. Mas com isso eu quero dizer uma coisa. Eu tenho, sabe, Igor e Belkis, muitas vezes alguns pais assistem meu curso e eles percebem que muitas das coisas que despertam no TDAH dos filhos vêm de comportamentos deles, aí gera o efeito oposto. Deles começarem a ficar pisando em ovos o tempo inteiro, sabe? De não querer mais cobrar, de não sei o que e tal. E eu quero dizer uma coisa, não é isso. Não é isso. Não é isso. Ok? É importante dizer não, tanto quanto o dizer sim. Ou às vezes até mais do que dizer sim. Ok? É importante exigir como uma parte necessária da vida. Ok? Eles são os formadores. Ok? É importante cobrar como a vida é normal, né? Não tem essa coisa de ficar pisando em ovos e não sei o quê. Não, a criança ela precisa dos limites, ok? Agora, se esses limites geram tanto impacto nos filhos, é porque tem alguma coisa errada no meio do caminho. Ou eu posso estar colocando de uma forma errada, ou eu posso não estar entendendo o universo do filho. Uma coisa muito importante que eu percebo, Belkis, no processo do relacionamento pais e filhos com TDAH, são as negativas. Por exemplo, dizer não, né?
Esses dias eu escutei a mãe dizendo assim, nossa, eu fiz tudo por ela, né? Passei o dia com ela, fui pro parquinho e tal, e não sei o que, dei tudo pra ela. Aí chegamos em casa, eu falei, tem que tomar banho. Pronto, virou um bicho. Não foi, não sei o que, começou a brigar e não sei o que, como se nada tivesse acontecido de bom o dia inteiro. E aí fica aquela coisa, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errada? É porque muitas vezes aquele processo ali, que está ligado a ter que fazer algo ou não pode fazer isso, gera na criança que já tem um déficit de dopamina, né, um déficit de prazer. Dopamina é prazer. Sim. Gera nela uma sensação de que vai cessar. Uhum. Não é má vontade, é orgânico, é biológico, é instintivo. E por causa disso os pais têm que deixar de fazer? Não. Doa ou não doa, tem que fazer. Geralmente crianças com TDAH têm problema com não, porque o não significa que eu não vou poder ter prazer. E crianças com TDAH têm uma busca por prazer muito grande. Por quê? Porque eles já têm uma falta hormonal. Eles já têm uma baixa no processo de absorção de dopamina. Não quer dizer que eles tenham pouca dopamina. Esse que é o erro de alguns, pensar que eles têm menos. Não. Mas na hora que o transmissor chega lá na portinha para ele entrar, é como se ele soltasse. É como vai perdendo no caminho. Né? É como se eu chegasse aqui e o que eu precisasse comunicar e transmitir, ele cai. Então não acontece a absorção e ela tem pouco prazer. Como ela tem pouco prazer, consequentemente ela vai ter um processo de tensão maior e o corpo vai buscar sanar isso. Com o quê? Prazer. Então crianças com TDAH muitas vezes têm um hiperfoco, ou seja, uma hiperatenção em momentos de prazer. Exatamente. Então uma menina vai ficar muito antenada numa brincadeira ou num bate-papo. Um garoto também vai ficar muito ligado a amiguinhos que lhe gerem prazer, ou num joguinho, ou no celular, coisa que lhes traga prazer, de sorte que isso traz para eles a sensação de paz. Não é o que todo mundo busca, não é paz? Ele só consegue sentir paz quando ele se sente nutrido por esse processo. Quando você diz não, é como se você dissesse para ele, pois você vai para a prisão. É uma coisa parecida, é como se fosse um castigo. É como se o não automaticamente fosse um ataque. Sim. Ele sente assim, não é assim. Agora a pergunta é, por causa disso o pai vai ter que começar a pisar em ovos? Não, gente, o pai não tem que ficar pisando em ovos com o filho, mas ele precisa entender o que está acontecendo lá dentro para que ele não haja pensando que o moleque ou a garota estão fazendo por ruindade. Estão fazendo porque, sei lá, tá querendo confrontar. Quer chamar atenção. Quer chamar atenção. Às vezes o TOD, né, que parece ser um nome, né, transtorno opositor desafiador, ele parece como uma coisa assim, gente, não é isso. É esse processo interno, como eu terminei de explicar. E você pode muito bem ter TOD dentro do TDAH. Sem perceber. São a mesma coisa, né? Só que um pode estar vindo mais forte do que o outro. Então, às vezes, o que pode se tornar um simples banho pode trazer para a criança uma comunicação assim, se eu vou tomar banho, significa que eu não vou poder mais brincar, que eu vou ter que dormir. Verdade. E para algumas crianças, Bel, e isso acontecia com a Natália, olha que legal, para algumas crianças o processo de ir dormir, ele é muito sofredor. Porque é exatamente naquele momento que eu tô ali indo para a cama, que eu deixo de fazer alguma coisa, que os meus fantasmas começam a me visitar. Verdade. Bel, você percebeu toda essa ilustração que o Fabrício trouxe, você consegue exemplificar com situações que aconteceram no dia a dia, que você percebeu na Natália antes do tratamento, seja situações em passeios, no banho, na escola, no dia a dia? Antes do tratamento que você está falando, né?
A questão da Natália tinha essa questão do ir dormir mesmo, da questão da ansiedade, né? Dela não conseguir dormir, não ter um sono adequado. Então, ela levantava cansada. Ela já levantava assim, morta, com o olho fundo, aquela menina pálida, né? Ela realmente não conseguia se desligar à noite. Né? Exatamente isso que o Fabrício falou, né? É bem inconsciente, né, Fabrício? É completamente inconsciente. Totalmente inconsciente. Então, a gente achava que era algo assim, externo, né? Coisas... por que com a menina com insônia, né? E é exatamente isso, essa questão aí que o Fabrício acabou de falar. E ela não conseguia chegar e te explicar, né? Não conseguia. E para ela era assim, aí ela já dormia, assim, eu vou dormir e amanhã eu tenho que levantar para ir para a escola. Então, ela não conseguia se desligar. Né? Aí ela levantava aquele cansaço, aquela luta, né, para ir para a escola. Era um sofrimento, era como se ela estivesse indo para um matadouro. Ela sofria por ir à escola. Chorava. Assim. Na verdade, ela nem chorava. Ela estava ali, no mundo dela, né, cansada, retraída. Nem chorar, porque até chorar, ela poderia até chorar para a gente, né? O choro é para dizer alguma coisa, né? Mas nem isso, ela não conseguia nem chorar, né? E para ela chorar era um absurdo. Ela não gostava. Tanto é que ela até falou assim: eu gostei muito do Fabrício, de fazer o tratamento com o Fabrício, mas tem uma coisa, mãe, agora eu só choro, eu tô chorando, eu choro muito fácil. Então, até o chorar, ela não gostava de chorar, porque ela não conseguia. É como se ela estivesse se entregando, né? Ela queria ser a durona. Mas essa questão do dormir, que ele acabou de falar, exatamente a Natália, ela não dormia. E na Maria Eduarda, você percebeu alguma coisa semelhante ao que tem na Natália ou já foi um outro tipo de... A Maria Eduarda foi outra coisa. A Maria Eduarda nossa, totalmente diferente, a Maria Eduarda. Eu nunca tinha pensado nessa conexão com a Maria Eduarda. Porque a Maria Eduarda, ela foi tratada desde muito cedo pelo TDAH, com TDAH. Foi na escola, quando ela estava no início mesmo da escola, acho que com 7 anos, que a professora chegou para a gente e falou. Então, para mim, era um monstro a questão do TDAH. E aí ela foi medicada desde cedo, né? Então, acho que eu não pude perceber, assim... Ela estava medicada, né? Você ela não conseguia perceber. Não, foi bem diferente a questão da Maria Eduarda. Então, eu não consigo ver algumas questões na Maria Eduarda nesse sentido, porque para mim era só o medicamento ali e ela resolvia, sabe? Porque a medicação ajuda, né? Não tem como dizer que não ajuda. E foi o que ajudou ela nesse processo, porque ela sempre foi medicada. Ela começou até com uma medicação que eu não lembro o nome, depois passou para Ritalina e depois para o Venvance. E até o final foi com Venvance. Agora que ela por ela mesma, ela está com 22 anos, por ela mesma, ela largou o medicamento. Ela não quer estar tomando a medicação. Então, ela consegue lidar com o TDAH dela, né? Vamos dizer assim. Mas eu não consigo te falar aqui o que se a Duda tinha essas questões de sono. Deveria ter, né? Porque ela estava medicada, né? Então você não conseguia perceber esse sintoma, né? Não consigo te dizer assim quais são. Eu lembro que ela dava muita birra quando ela era mais novinha, assim, dava muita birra com o pai, principalmente com o pai. Mas questão de sono, não me lembro. Eu sei que a medicação tinha os efeitos colaterais, né? E me lembro que quando ela foi desmamar de um medicamento, o primeiro medicamento, ela teve muita insônia. Mas foi por causa da medicação. Eu não consegui associar essa questão aí com o TDAH. Quais outros efeitos colaterais você percebeu da medicação nela? Mas é a questão da insônia mesmo. Da insônia. Porque, assim, a gente foi adaptando, né? Aí ela tomava a Ritalina que durava 4 horas. Aí depois ela tomou a Ritalina que durava o dia inteiro,
né? E aí ela depois passou para o Venvance, que o Venvance é aquele que só pelo dia, né? Uhum. Funciona pelo dia e não tem. E quando ela não está estudando, não estava estudando, ela não tomava medicação. Ela era só enquanto ela precisava do foco. E o Venvance foi assim o que menos deu efeito colateral nela. Uhum. Mas eu, mesmo assim, para mim, eu acho que tinha o efeito. É porque como ela estava acostumada, para ela não. Uhum. A questão do sono, né? Porque ele é ativo, deixa você ativa, né? O Gabriel. O Gabriel, ele não é ninguém sem a Ritalina. Né? Ele toma... o Gabriel passou a tomar depois que foi para a faculdade. Uhum. Então, ele passou por um processo totalmente diferente também. Diferente do da Duda e do da Natália, né? Entendi. E como que você... Eu imagino que, poxa, não deve ter sido nem um pouco fácil para você lidar com tudo isso na jornada de criação das meninas. Mas como que você se sentia, assim, quando você via e você via que, tipo, você não queria dar o remédio, mas você não tinha opção, e você teve que dar, e a rotina do dia a dia, e tem o seu trabalho, e tem que cuidar das meninas, e tem que estar presente. Como que você se sentia? Qual era a sua sensação, a sua responsabilidade? E como foi também depois de ter passado pelo processo, pelo curso que você falou, não, agora eu sei o que fazer. Uhum. E agora eu tenho uma orientação, como era a Belkis antes e a Belkis depois de passar por o processo, de passar Sim. pelo curso. Bom, com a Maria Eduarda, eu nem tinha essa questão assim na medicação. Não é que eu sou contra a medicação. Eu não tinha uma resistência em questão à medicação com a Maria Eduarda. Então, porque aquilo ali para mim era novidade, né? Minha primeira filha, né, com questão do TDAH, não, ela tem que ser medicada e a medicação realmente ajudou, né? Aí, depois com a Natália, hoje com a Natália, que eu vejo, depois que eu fiz o curso, que eu fiz todo o meu processo com o Fabrício, é que eu tenho a clareza de que é possível sem a medicação, né? Você trabalhar a criança, o adolescente no sentido interior, né? A questão de sensações e poder entender, assim, se for preciso dar a medicação para ajudá-la ainda, eu não, assim, pode dar, mas eu prefiro ainda fazer o processo sem a medicação. Tá? Hoje eu sinto muito mais tranquilidade depois que eu entendi, né, Fabrício, com o meu processo também e com a Natália, eu sinto muito mais tranquilidade de falar assim, não vai medicar, porque existe uma solução sem a medicação. Né? Para mim, com a questão da medicação e eu no meu dia a dia, vamos dar a medicação que facilita, né? Mas hoje eu entendendo melhor o processo de que não é bem assim, a medicação ajuda, mas não é só isso, só a medicação. Eu fico muito mais tranquila de dizer assim, não vou medicar agora. Você falou sobre soluções. Né? Existem outras soluções. Existem outras soluções. Okay. Não só entrar com a medicação, porque a medicação é muito mais fácil. Vou dizer que é muito mais fácil. Tá bom, né, Fabrício? Mas vamos dizer o seguinte. Eu quero me colocar como um cético aqui agora. Sim. Okay. O cético é aquele que só acredita vendo. Sim. O que você pode me dizer sobre o antes e o depois da Natália? Para eu entender se realmente aconteceu uma solução na vida da Natália. Não, a Natália, ela é outra menina. Ela é totalmente diferente. A autoestima dela tá lá para cima. Quem é o antes? O antes da Natália era a menina problemática. Fala sobre tudo o que você percebia nela antes. Ela não queria viver. Para ela era um problema para o pai e para a mãe. Então, ela não... É como assim, tudo que ela não tinha o direito nem de querer as coisas. Né? Então, ela, tipo, não vou incomodar minha mãe, porque eu já sou um problema demais. Ela era retraída, ela não gostava, assim, de ir para a escola, né? A questão dela acordar já com aquele sofrimento de ir para a escola, para ela era difícil. E, assim,
questão de depressão, né? Para mim era ela tinha uma depressão. Ela não queria, para ela a vida não tinha sentido. Não tinha Isso graça. foi, né? não tinha graça. Isso foi o antes, né? Agora o depois é que ela praticamente ela saiu assim, ressurgiu, vamos dizer. Ela é outra menina, autoestima lá no topo, ela é a mais linda de todas. E na escola, embora ela tenha as dificuldades dela, mas ela enfrenta. Ela vai lá e enfrenta. Né? E ela quer falar dos problemas, das questões dela que ela está sentindo. Hoje ela fala. Hoje ela chega para mim e conta as histórias dela, conta as questões do que ela está sentindo na escola. Isso não existia antes? Não existia antes. Ela não falava pra gente. E hoje ela expõe. Hoje ela conversa mais. Hoje ela fica feliz com os resultados dela e mostra pra gente. Porque antes ela não tinha resultado também, né? Mas ela tinha algumas dificuldades escolares. Tinha. Melhorou também? Demais. Demais. Hoje, saiu ontem o boletim, né? E ela tá super... Nossa, eu falei assim, minha filha, você tá satisfeita? E ela, nossa, mãe, eu tô muito satisfeita. Só não tô satisfeita nesse... Eu disse, não, mas você ainda vai superar isso aí. Então, antes ela nem falava, porque ela não via... Gente, antes ela escondia as coisas da gente. Ela falava assim, não vou nem estudar porque meus pais não me importam comigo mesmo. Era assim, agora não. Agora é super dedicada. Compartilha com a gente, tanto comigo quanto com meu marido, as lutas, né, e as questões que ela supera. O que ela sente, né? O que ela sente, o sentimento dela, ela compartilha, que antes ela não fazia. Você e seu marido percebem também que o fato dela se sentir mais confortável e confiante em falar com vocês e comunicar foi uma mudança de atitude também de vocês? O que você vê que mudou você e seu marido na sua postura, no ambiente familiar, para que ela também se sentisse acolhida? Pois é, isso é até uma questão assim, importante. Eu fiz o processo, tá? Porque aí eu mudei minha atitude, até a energia, né? Porque eu transmitia uma coisa, nem percebi que transmitia aquela coisa, né? Como é que eu vou dizer? É a energia interna mesmo. Você tá com a cara boa, mas internamente você não tá bem. Então, foi até bem natural isso acontecer. Foi leve. Porque, assim, eu percebi o que eu transmitia e era ilusão da minha cabeça, né? E aí, depois, assim, ficou muito mais leve a questão. Só que tem um porém. O meu marido não fez o processo. Mas ele continua, assim... com as cobranças dele, mas a Natália, ela não recebe da mesma forma. Não recebe. E eu percebo isso. Antes, eu percebi assim, a Natália incomodava com as cobranças do pai. Hoje, ela... Tô nem aí. Não é que não tô nem aí, mas não é aquele impacto para ela. Não é uma coisa não agride, né? Não agride, né? E assim, e como eu fiz o processo, eu fico observando a questão do meu marido. Até falo para ele, pega mais leve com a Natália. Ela gosta. Ela assim, mas, sabe? Às vezes fica até uma brincadeirinha, né? Não, eu cobro e ela ri. A atitude foi mais do meu lado. Mas assim, e como a Natália começou a compreender, entendendo diferente, então para ela... como é que fala? O pai continuar com as mesmas atitudes, para ela não impacta tanto. Sim. Entendeu? E, Fabrício, você vê também, eu imagino que com a sua experiência, só a mudança de energia dela já faz uma transformação muito grande, né? Porque nós sabemos, mãe, né? né? Eu sou casado, eu tenho minha esposa em casa e eu sei que a base do lar é a mãe, né? É a mãe. Eu vejo a minha esposa, eu sei que ali a base, a estrutura toda é ela. Então, só a mudança de atitude, de energia dela, por ela ter passado pelo curso, pelo processo, já fez com que o marido tenha mudado de atitude, a filha tenha mudado. Você percebe isso na sua experiência também? Na verdade, eu fico com a língua coçando aqui, porque sabe quando você conhece a história de todo mundo e sabe de tudo, de todos? Só que você não pode falar Sim. das coisas de cada um. Mas o que eu posso dizer é o seguinte... Em geral, a
a pessoa mais importante da vida das crianças é a mãe, mas isso é porque é uma coisa natural. A não ser quando eu tenho a sensação de não ser apoiado, de não ser amado e de não ser importante para ela. Então, a solução é colocar toda a minha energia no meu pai. Então, olha que interessante. Eu percebi isso na Natália. Percebi, né? Entende? Então, aquela sensação de... Entende? De... Meu pai me entende, minha mãe não me entende. E depois que ela fez todo esse acompanhamento, que a gente chama de processo, mas é um tratamento, ok? Tudo começou a ficar diferente. Porque ela começou a olhar para a mãe e ela não recebia mais as coisas da mãe como ela recebia antes. Então ela começou a se aproximar mais dela, e aí a mãe também fez o tratamento, também tinha uns trem em relação à história dela que repercutiam na filha. Então essas duas energias fizeram com que essas duas energias que antes existiam ruins, que dava conflito, quando elas foram embora, abriam um novo campo. O campo de acolhimento da mãe com a filha, o campo de acolhimento da filha com a mãe, porque muitos filhos rejeitam os pais. A gente pensa que não. Sim. Mas a rejeição, ela já vem ali desde pequenininhos. Tem filhos que desde pequenininhos já colocam chega pra lá nos pais. São processos emocionais também, né? Não é que o menino é ruim, né? Tem pai que diz assim, meu filho nunca gostou de mim desde pequeno, porque não sei o que, mas não tem nada a ver. Não me dá um abraço. É um processo interno que já foi herdado, né? Nada vem do além, já falei. Agora, depois que ambas concluíram o tratamento, o processo, foi muito lindo, porque eu acompanho as duas nas redes, né? No Instagram e tudo mais. E aí o que eu via? Eu via elas saindo juntas, elas brincando, elas, né? A mãe voltou a colocar a filha na vida dela, no sentido assim de sair, de dar atenção, de fazê-la sentir-se importante para ela. Houve a mudança na mãe? Sim. Porque provavelmente antes do tratamento a mãe até sentia desejo de fazer isso, até fazia de uma forma bem simplória, mas não colocava toda a energia naquilo. Tava mais focada em trabalho, tava mais focada em a filha ter tudo. Porque muitos pais pensam o seguinte: o importante é que meu filho esteja bem, que ele tenha tudo, né, que eu dê tudo para ele, que ele tenha saúde, que ele tenha educação, né, e dou um presentinho de vez em quando, e dou um agrado daqui. Tá ótimo, a vida é isso. Mentira! Isso é uma loucura que foi colocada na cabeça dos pais há muito tempo atrás. O mais importante é conexão. É conexão, é chegar, é brincar, é abraçar, é sentir. O filho precisa sentir que ele é importante para os seus pais. E quem vai sentir é ele. Se ele já nasceu sentindo que isso é uma enganação, ele já se defende. Claro, porque eu sinto rejeição. Não quer dizer que ela exista, mas eu sinto, porque está dentro de mim. E a criança com TDAH, muitas vezes, ela tem isso. Porque ela tem essa sensação. Então, quando isso já existe e os pais ainda se comportam de uma forma distante e fria, a desconexão é completa. Quando o filho faz um tratamento, a mãe faz um tratamento, e essa energia, entre aspas, do mal, que é da rejeição, né, de sentir que você não gosta de mim, que o outro não gosta de mim, quando essa se esvazia e volta a energia do amor, né, a sensação, a emoção gostosa de que ela gosta de mim, que eu gosto dela, cara, isso renasce a vida, porque a vida essencialmente é amor. É você se sentir amado e é você poder amar. Que legal. Quando isso está ausente, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Por que geralmente 98% dos adolescentes são desconectados dos seus pais? Trancados nos seus quartos, não os deixam participar do seu mundo, têm vergonha dos seus pais. Por quê?
Porque lá dentro, internamente, eles passam por tudo isso. É. Uma sensação de não ser tão importante para eles. Uma sensação de que eles não gostam tanto de mim. Sou um peso, sou um problema, né? Só trago desgosto para eles. A criança com TDAH, visto que ela muitas vezes dá muito problema na escola, com os amiguinhos, ela tem muito forte sensação, eu só trago problemas. Isso. E com essa sigla, né, você dizer assim, como a Bel que sentiu, né, quando ela soube que a Duda tinha TDAH, foi impacto para ela. E às vezes isso acontece também com os pais que descobrem que os seus filhos têm TDAH. É impactante. Ai, meu Deus, e agora? Meu filho tem um problema, ele não vai conseguir, não vai dar conta, ele vai ser mal sucedido, ele vai ser sempre um peso, ele vai me trazer vergonha, porque ele vai fazer coisas na rua que são feias para a sociedade. Então tem todo esse processo em torno de uma sigla, ok? Dessas quatro letras, né? E o que acontece é isso. Não entendem que é uma questão interna, ela é uma questão mais profunda, que interfere no meu neurológico, sim, tá? O grande ponto, Bel, é que às vezes a gente pensa que é um problema neurológico. Ele não é um problema essencialmente neurológico, mas vai repercutir no meu neurológico, sim, ok? É uma questão emocional, mas que vai fazer com que o meu neurológico, que faz parte da minha defesa corporal, lute com todas as forças para me sentir aceito. Sim. Para me sentir importante, para me sentir alguém, né, para me sentir visto, para que eu me defenda, para que diante dos ataques, rejeição é um ataque. Então uma criança muitas vezes se sente rejeitada na escola, ela ataca. E mais, geralmente todos nós, não só pessoas com TDAH, mas todo ser humano tem uma sensação muito forte de ser injustiçado. Tem uma sensação muito forte de ser injustiçado. Eu estava me recordando de uma situação que eu passei na infância, né? Que a gente tem uma mania na nossa sociedade, não sei se você percebe isso, de defender os mais fracos. É a mania de defender os mais fracos. Né? A notícia que sai na manchete é fulano bateu em ciclano. Nunca se diz o que o ciclano fez. Nunca se diz o que aconteceu por trás para que aquele acontecimento gerasse aquilo. Né? E como eu tenho muita experiência na vida, já escutei muitos, mas muitos relatos, eu tenho uma tese dentro de mim de que nunca nada acontece por nada do além. Ai, você chegou e me agrediu. Geralmente a gente conta essa história. Ah, fulano não sei o que veio e me agrediu. Eu já costumava perguntar isso. Eu já tem uns 10 anos ou 15 que eu faço a pergunta. O que você fez? Ah, não fiz nada. Olha direito pra mim. Olha pra mim direito o que você fez. Ai, tá bom. Foi isso. Eu falei, e por que você conta a história torta? Só para que todo mundo condene o outro e esqueça de olhar o que você fez? Geralmente tem isso. Quando eu escuto, fulano agrediu alguém, fulano foi xenófobo, fulano foi não sei o quê, eu fico olhando assim, meu Deus, por que isso não acontece comigo? Por que isso não acontece com um monte de gente? Na verdade, o que a gente está mascarando aqui por trás é o que veio antes. O que foi feito? O que fez? Então, muitas vezes é o seguinte, a criança com TDAH, muitas vezes, ela agride porque ela se sentiu agredida. A criança com TDAH responde porque ela se sentiu agredida. Eu tenho um pacientezinho que ele tinha TDAH, eu digo tinha porque eu dei alta para ele esses dias. Foi muito gostoso, porque ele não tem mais os sintomas que ele tinha antes, né? Legal. Então, o professor chamava a atenção dele, ele agredia o professor, ele respondia, e era no pai boom. Então, ele se sentia muito agredido. Quando ele se sentia agredido, ele se sentia injustiçado. Por quê? Porque muitas vezes eram os coleguinhas que estavam tocando terror, ele estava junto e só ele ganhava culpa. Então, isso não é contado na história. Só é contado o quê? Você respondeu o professor, vai para a direção.
E aí a pessoa se sente injustiçada, não tem o que fazer. E geralmente essa criança, ela tem um problema muito forte, eu quero dizer isso para vocês, pais e mães, ok? Ela não se sente protegida pelos seus pais. Sabe qual é a sensação lá dentro dessa criança? Eu tô sozinho. Ninguém me protege. Eu perguntei esses dias isso para uma criança de 10 anos de idade. Você tem a sensação de que seu pai te protege? Haja o que houver? Ele, 10 anos de idade, ele olhou bem para minha cara, de jeito maneiro. Você se sente sozinho, desprotegido? Completamente. Por quê? Porque nessa mania de cobrar, é por isso que muitas vezes eu falo contra a cobrança e as pessoas pensam que cobrança é ruim. Não, não é isso. É porque nessa mania de cobrar, de olhar para a criança só em torno de resultados, eu esqueço de me colocar como aquele que protege e que haja o que houver, eu tô ali por ele. Eu começo a olhar, se ele fez alguma coisa de errado, eu culpabilizo. Eu responsabilizo, fez errado. A gente tem essa mania de ficar corrigindo os filhos e corrigindo ao ponto de gerar neles a sensação de que nós não estamos ali por eles. Nós estamos ali para corrigi-los. Então, no final de contas, eu tô ali para proteger o meu filho ou eu tô ali para atacá-lo? Qual é a sensação? Está sozinho. Eu tô sozinho. E humanamente falando, o Homo sapiens, como ele nasceu para estar sempre no coletivo, é só no coletivo que ele consegue se sentir forte e capaz, a solidão gera uma sensação de profunda incapacidade, por isso que vai gerar uma angústia. A angústia é o quê? É a sensação de que eu tô sozinho, tô sendo atacado, os meus pais não estão ali por mim, não me defendem, muito pelo contrário, só me acusam, e eu não me sinto capaz de enfrentar esse inimigo desse tamanho. Aí qual é a sensação? Angústia. É o quê? É uma sensação de morte, de não ter quem me defenda e que eu tô sendo... Né? Tô em perigo e tô sendo devorado pouco a pouco e ninguém faz nada por mim. Isso é muito forte numa criança com TDAH e em pais de crianças com TDAH, de modo que elas já nascem recebendo isso dos pais e desenvolvendo um conteúdo a mais de autoproteção. Aí eles vão se tornar um pouquinho mais agressivos. Porque já que eu tô sozinho, eu tenho que me defender. Aí então, qualquer coisinha, eu já agrido. Já reage. Eu já reajo. Por isso que é muito impossível. Então eu tô sozinho mesmo, então vamos pra dentro. Eu vou me proteger. Ok? Então dói mais facilmente e eu já reajo também mais facilmente. E aí quando você entende as raízes disso e começa a trabalhar essas raízes lá dentro, coisas que antes doíam e geravam muita angústia param de doer e gerar angústia. O que acontece? O professor se volta para mim, diz, para de fazer bagunça. Aí eu digo, tá bom. Por quê? Porque não doeu mais. Exatamente. Sim. É um processo emocional, não é simplesmente um processo neurológico que eu corrijo com a medicação. A medicação pode ajudar? Pode ajudar porque ela te neutraliza internamente falando, ok? Mas ela não faz com que você deixe de sentir. Ela só te neutraliza. Eu costumo dizer muitas vezes que a medicação ela pode servir até como uma camisa de força, ou seja, você sente, mas não consegue reagir. E a pior coisa. Porque aquilo ali vai ficando, né? Ficando ali dentro. Vai ficando cada vez pior. Quando essa medicação talvez em algum momento for tirada, o efeito reverso ele pode vir muito maior ainda. Porque o corpo não deixou de se sentir atacado. Não foi na raiz, Quando eu estou tratando simplesmente a química e não trabalho a emoção, o que vai gerar? Pode gerar um boom emocional depois. Inclusive tem relatos de problemas de crianças, jovens ou adolescentes que foram fazer uma troca de medicamento e nessa troca aquilo foi tão impactante que eles não deram conta. Foi muito forte, gerou uma depressão tão forte que alguns tiraram a própria vida. É muito complicado. A gente está mexendo com uma química sem estar mexendo com a causa química. Sim. É do nada, então, que meu corpo decide diminuir uma dopamina que gera paz e aumentar um cortisol, uma adrenalina que gera guerra? É do nada?
Não. É a sensação mesmo de estar sozinho, de que não dá conta. Então, no final de contas, eu digo isso para os pais, sabe, Igor? Eu digo assim, seu filho tá sentindo que você não é por ele, cara. Muito pelo contrário, você tem ainda que fazer tanta coisa para agradar o seu pai que você não dá conta de fazer, e a sua sensação é de que ele não é por você. Que ele vai brigar com você. Faça o que for, ele vai brigar com você. E nessa história, dentro de mim, dentro de mim, criança, né, com TDAH, vai ficando cada vez mais difícil viver. Então, o transtorno de ansiedade em crianças com TDAH, ele é 100%. E pode reverberar em transtorno de depressão. Como no caso, era o caso da Natália, que ela já não sabia mais o que fazer. Então você se sente acuado, você não tem o que fazer e você não tem força para lutar. Vai gerando um estado depressivo. É verdade. E, Bel, na sua rotina, em todo esse processo de tratamento, quais etapas você passou, tanto com a Natália quanto com a Duda, até chegar no Fabrício? Então, você relatou que a professora chamou na escola, e aí você começou a medicação, você passou por psicólogo, por neuro, fez exames. Eu queria entender qual foi o processo que você passou até você chegar no Fabrício. Primeiro, assim, eu vivi com a Maria Eduarda, né, esse processo todo, que foi uma bateria de exames e bateria de profissionais que ela fazia, fonoaudióloga, porque além do TDAH, a Maria Eduarda, ela também tem o DEPAC, que é a questão auditiva, né? Ela não entendia certos sons. Então, a gente fez fonoaudiólogo, era psicólogo, era neuro, além das medicações, né? E a Natália, começamos com a questão da psicóloga. Né? Ela foi tratada com psicóloga, por não sei te dizer por quanto tempo. Aí, como eu não sei se eu já tinha comentado, quando a psicóloga me chamou, e todo o processo na escola, né? A gente sempre indo na escola, aí os professores orientando, né? Dando algumas orientações e falando, porque a Natália, sempre elogiando a Natália, mas assim, parece que não queria revelar tudo, sabe? Com cautela, né? Porque até eles falam que tem muitos pais que não aceitam quando chega para você e fala que seu filho tem algum problema na escola, os pais não aceitam, então né? O professor já vem com uma cautela, já vem né? Então, foi um processo muito complicado, primeiro com a Maria Eduarda e depois com a Natália, questão de escola, psicóloga. E quando o psicólogo me chamou e falou que tinha que medicar, aí eu falei assim, não. Aí eu já conhecia o processo, eu já conhecia o curso do Fabrício, só que eu ainda não tinha feito nada. Aí quando veio a questão da medicação, que aí eu falei assim, não, gente. Ela havia ficado quanto tempo em acompanhamento com a psicóloga? Pois é, Uma noção, Igor, mais de ano? Foi mais de ano. E assim, eu não conseguia visualizar uma melhora. Nesse período eu não consegui visualizar uma melhora. Eu não sei, assim, se não foi eu que percebi, que eu não percebi, ou ela que não estava reagindo, né? Não sei, alguma coisa aconteceu. Só que quando veio a questão da medicação mesmo... Foi quando você acendeu um alerta. alerta? Eu falei assim, não. Aí eu vou ter que tomar outro tipo de atitude. Porque para o meu marido, ele medicava e numa boa, tranquilo. Agora, para mim, aí que eu, conversando com a minha irmã, né, que já conhecia o Fabrício há muito tempo, minha mãe, que fez também uma questão aqui com o Fabrício, eu falei assim, não, eu vou procurar uma outra alternativa, né? O Fabrício, que eu acho que... Que bom que você achou. A gente conversou, né, Fabrício? Quando eu vim para cá, a gente conversou, passei tudo e foi assim, ó, tirou com a mão. Eu queria que, até pra gente ter um momento gostoso, assim, eu queria que você me relatasse alguns momentos que você teve com ela pós-tratamento. O Fabrício falou assim, não, hoje ela sai, ela se diverte. Então, por exemplo, eu tenho um momento com o meu pequeno que é na piscina. A piscina é o nosso momento, um momento que ele se diverte. Qual momento você tem com ela, assim, pós-tratamento, que você não tinha antes? Um momento que é de vocês duas, de muita conexão, de muita diversão e amizade, que depois do tratamento foi possível acontecer?
Eu acho que todos os momentos, porque assim, ficou natural, não tinha mais, é como se tivesse uma barreira, né? Eu e ela, a gente tinha uma barreira. Não que a gente quisesse, né? A gente não brigava, mas não era natural. Aí depois do tratamento, passou a ser super natural. Também não era uma barreira consciente, ninguém construiu essa barreira. Exatamente. Tava ali, né? Tava ali. E assim, então tudo hoje, ela me chama para fazer com ela. Antes ela me chamava, mas era uma coisa assim, não encaixava, não, sabe, não, como é que fala? Não conectava, não tinha uma conexão. Hoje é tudo, são todos os momentos, igual você falando com seu filho na piscina, mas para mim, todo momento que eu tô com ela é maravilhoso. É gostoso, né? Dentro do carro, indo para a escola, a gente vai para academia juntas, aí o dia que ela quer malhar comigo, ela, vamos, mamãe, malhar comigo? Juntas, na academia vamos. Aí, às vezes, eu vou com ela, malho junto com ela, ou às vezes eu levo e fico lá, eu faço o meu treino, ela faz o treino dela. Então, é assim, a natação que ela faz comigo também, são todos os momentos. Depois dessa barreira quebrada, né, dessa barreira que não existia, mas que a gente, né, na nossa cabeça existia, foi quebrada, são todos os momentos de estar ali no café da manhã, momento de estar levando na escola, buscando na escola. Reconectou. É tudo gostoso. É muito reconectou. bom ver isso. Reconectou. Porque é tudo muito gostoso. Tem algumas alunas do curso que mandam vídeos pra gente, e você falando, eu fico lembrando aqui de alguns que eu assisti. Então teve uma mãe que mesmo falou assim, eu construí uma barreira e eu quebrei. E ela até se emocionou no vídeo, entendeu? Ela falou, eu tinha construído um muro. E meu esposo não tinha um muro, e eu olhava, por que esse menino tem um muro comigo? E ela percebeu que foi ela mesma que tinha construído. É coisa da nossa cabeça. Entendeu? Então achei bem legal você falar dessa... Quando você falou da barreira, me lembrou dessa mãe. Então, sensacional. E, Fabrício, agora eu preciso de uma dica, porque você trouxe um exemplo de uma situação que, no dia a dia, eu vejo que os pais vão agir de uma forma muito automática, porque a forma que eu vi é a forma que eu passei. Então, você trouxe um exemplo escolar. A criança, ela se sente ameaçada. Ela se sente ali já que ela não está protegida naquele ambiente. E aí acontece a situação, a professora chama a atenção dessa criança, né? E tava os coleguinhas e ela, eu tô injustiçada, não foi eu, e a criança foi parar na direção. E a criança foi parar na direção de forma injusta. Ela tá se sentindo que foi injustiçada. Só que quando a mãe, o pai chega na escola com a criança que tá na direção, o pai não vai chegar, meu filho, que pessoal maldoso, que injustiça. Não, eu já fui pego na direção e minha mãe não chegou desse jeito. Então, assim, como que os pais podem tentar perceber essa diferença de quando a criança aprontou ou quando a criança não quer obedecer, seja na hora de vai dormir, ou seja que a mãe fala, você vai comer isso aqui, eu não vou comer, eu não quero comer, ou desliga o videogame, eu não vou desligar o videogame, ou tá no mercado e a criança quer aquele doce, a mãe, eu não vou dar, e a criança faz aquela birra. Como que o pai pode discernir se é uma birra ou se é um momento que ele tem que acolher? Como agir diante dessa situação? Primeiro momento, a gente precisa entender o que está por trás desse mecanismo no organismo humano. Se a gente não entende o organismo humano, a gente vai estar sempre batendo na trave e indo para fora. Ok? O organismo humano, ele funciona a partir de 2 mecanismos. Guarda bem isso, pai e mãe. O organismo humano funciona a partir de 2 mecanismos. Dor e prazer. Dor e prazer. Essa região do nosso cérebro que é afetada com o TDAH, ela é afetada com isso. Um dos nossos centros reguladores desse mecanismo de dor e prazer se chama núcleo accumbens, que está lá naquela região do nosso sistema límbico afetada pelo TDAH. Isso é científico, tá bom, gente? Então, essa criança que tem essa região afetada, ela vai ter uma presença menor de dopamina. Dopamina é sinônimo de prazer. Paz, prazer, satisfação, tranquilidade, felicidade. Isso é dopamina junto com serotonina, tudo bem?
Se essa criança tem menos, ela vai ter que buscar mais. Mas olha que interessante. Se essa criança tem menos dopamina, vamos pensar no mecanismo de prazer e dor. Se essa criança tem menos prazer, ela tem mais o quê? Mais dor. Isso a gente nunca processa no entendimento sobre as pessoas. Se eu tenho menos prazer, eu tenho mais dor. Então, o que significa dor para o organismo? Dor significa trauma, significa a própria dor, significa estou sendo atacado, estou sendo injustiçado, estou sendo excluído, estou sendo rejeitado, estou sozinho, ninguém gosta de mim, ok? Aquela sensação de insegurança sobre a sua própria pessoa. Sabe, aquela sensação de insegurança sobre o seu ser? Eu sou importante mesmo? Eu sempre pergunto para algumas crianças, eu tenho tratado ultimamente algumas crianças, e eu perguntei para uma criança assim, escuta, mas quando você tem essa sensação assim de raiva, né? Porque os pais trouxeram para mim que o moleque, quando entra em estado de... Como é que a gente vai dizer? Um estado de raiva, de impulsividade, que a gente costuma chamar de nervosismo, né? Quando meu filho fica estressado, nervoso, nossa, ele perde o controle, ele muda completamente, ok? Então eu pergunto pro moleque, a gente não escuta o moleque, porra. A gente não escuta. Você tem que escutar a pessoa em questão. Aí eu vou perguntar pro moleque. Escuta, quando você sente isso e tal, o que você sente? Raiva. O que você sente? Raiva. Ele não vai saber falar outras coisas. E aí eu pergunto pra ele assim, vamos lá, com calma. Eu quero que você me fale aquilo que lá dentro, você sente. Quando você tá ali naquele momento de raiva intensa, você tem a sensação de que aquela pessoa ou que brigou com você, ou que te negou alguma coisa, ou que te obrigou alguma coisa, ou que te cobrou alguma coisa, que aquela pessoa não gosta de você? 100% me responde a mesma coisa. O que será? Sim. Então a sensação de não gostar dele. Mas eu preciso dizer outra coisa. A sensação de não gostar é a sensação de não ter valor. Lá, é porque é como se fossem camadas. Assim como tem a nossa pele, tem a epiderme, tem a derme, depois vem os músculos, né, as estruturas sanguíneas e tudo mais. É por camadas. Primeiro vem uma raiva. Depois a sensação de que não gostam de mim, mas lá dentro a sensação de que eu não sou importante. A sensação de que eu não tenho valor. E aí a sensação da solidão, ou seja, eu tô sozinho, se ninguém gosta de mim, eu tô sozinho. Ok? E solidão e incapacidade. Então, quando tudo isso junta lá dentro na estrutura emocional, é óbvio que o corpo reage para me autodefender como? De uma forma muito intensa. Quanto maior o nervosismo, quanto maior a impulsividade, quanto maior a raiva, significa o quê? Maior a sensação de solidão e de não ter valor, e de ser incapaz, e de não ter ninguém por você. Então, isso pode estar dentro da minha casa e eu, pai, e eu, mãe, não estou enxergando? Claro. Então, a sua pergunta para mim foi, qual é o seu conselho para os pais? Pelo amor de Deus, escuta o moleque. Não precisa você escutar na hora da birra, né? Não precisa escutar na hora da raiva, né? Na hora que ele está nervoso, estressado, porque nessa hora a estrutura cortical dele, ou seja, a estrutura neurológica que traz os pensamentos dele, diminui. Como a presença de adrenalina é maior e de cortisol, e com isso a dopamina diminui, a dopamina é o comunicador entre o meu sistema límbico e o meu sistema cognitivo pré-frontal.
vai haver uma diminuição e eu não vou conseguir pensar direito. A criança em estado de nervosismo consegue pensar direito, raciocinar direito? Ninguém. Não, mas ninguém. E a gente tem um dito pra isso, né? Eu tava cego de raiva, não é? Eu tava cego de raiva, mas não é só cego de raiva, é cego, surdo, mudo. Mudo não, né? Às vezes a gente fala besteira, né? Seu idiota, não sei o quê, né? Às vezes a gente fala besteira. Então, no momento do estresse, não adianta fazer muita coisa, tem que esperar aquilo ali passar. É verdade. E geralmente os pais sabem um jeitinho para fazer com que aquilo ali passe. Sabe qual é o jeitinho? É muito simples. Oferece prazer. Oferece prazer. Então, geralmente, quando a criança dá birra, não sei o quê, vem, eu vou comprar não sei o quê para você. Aí logo aquele estado de alto nervosismo vai acalmando. Por quê? Porque é como se dissesse, toma comidinha. Né? Toma não sei o quê. Eu tenho um pacientezinho que ele acalma quando oferece lanche. E não sou eu. Apesar de ter o mesmo efeito. Aí tem um outro pacientezinho que acalma quando diz, eu vou te deixar brincar. Eu vou te deixar jogar computador. Eu vou te deixar você jogar joguinho eletrônico. Então, cada um tem um mecanismo de prazer. Com as meninas vai ser diferente. Meninos e meninas são diferentes, ok? Mas geralmente você está oferecendo para elas aquilo que é o que lhes falta, que é o quê? Prazer. Ok? Então, na ausência de prazer, tem muita dor. Isso vai afetar a relação com os pais? Vai, em muitos momentos. Então, aquela criança que a mãe passou o dia inteiro dando atenção, mas naquele momento ela tirou, dando um não, ou dizendo agora você vai ter que dormir. A criança vai sentir? Vai sentir. Agora, qual o meu conselho para os pais? Meu conselho é escute a dor do seu filho. Só de você deixar ele colocar aquela dor para fora, já alivia. Como é que eu faço para escutar a dor do meu filho? Eu dou atenção para ele, não brigo. Dou espaço para Eu dou espaço para ele falar, em vez de brigar. Engole o choro. Você não pode fazer isso. Não sei o que. Agora, às vezes, os pais têm tanta vergonha daquilo que o filho faz que eles se importam mais com o que os outros vão pensar, julgar e dizer sobre o filho do que especificamente o filho. Gente, isso aqui tá errado. O seu filho é sua cria. Ele é parte de você, você tem que olhar para o que ele tá sentindo, ele não tá fazendo aquilo ali por maldade, ele tá sentindo, é inconsciente, é instintivo. E o pai e a mãe precisam olhar para aquilo com um olhar de amor, de carinho, com preocupação, mas não com o que os outros vão falar, mas com preocupação com o que ele tá sentindo. E depois trazê-lo para si e dizer, o que você tá sentindo, meu amor? Qual é a sua sensação? Sua sensação é de que mamãe não gosta de você porque ela te diz isso. Mas mamãe te ama. Entende? Você vai ali. Entende? Você vai ali dando um remédio a cada momento que a coisa aflora. Você dá um remédio. Mas vem cá, mamãe te ama. E olha, eu quero que você entenda uma coisa. Mamãe vai estar sempre ali por você. Não deu certo dessa vez, mas vai dar na próxima. A gente tem uma obsessão para que tudo aconteça da água de hoje para amanhã. Então o menino tem que passar de ano. Se ele não passar de ano, ele vai ser um derrotado. Quem disse, gente? A gente terminou de escutar esses dias que a estimativa de vida aumentou mais ainda. Tá passando dos 75. Se o menino não der certo até os 20, dá até os 30. Tem muito tempo para viver. Então não precisa desse pânico, não. Dessa ansiedade de que o menino dê certo. Aí começa a escola mais cedo porque tem que dar certo. Porque não sei... Gente, isso é uma besteira. O mais importante é a conexão pai e filho, mãe e filha. Isso que é a coisa mais importante, né? A filha sentir que a mãe tá ali por ela, né? O filho sentir que a mãe tá, que o pai tá ali por ela, que não é só aquela coisa jogada de dar de comer, dar presente, dar isso. Não, eu quero é meu pai. Eu quero é meu pai. Eu atendi um moleque esses dias, né, eu perguntei pra ele assim, ele tinha um problema com o pai. O que você sente diferente? O que acontece? Meu pai não me olha.
Minha mãe faz tudo por mim, meu pai não faz. Meu pai não me vê, meu pai não me cuida. Como é o nome disso? Ausência. Ausência vai gerar dor? A ausência vai gerar dor. Então, só para a gente sintetizar, entenda que o processo chamado birra, ou o processo chamado nervosismo, um processo chamado agressividade, um processo chamado estresse crônico, né, que faz com que muitas vezes o meu filho na escola bata num coleguinha, ou responda a um professor, ou então ele me responda dentro de casa, está sempre relacionado a uma dor, porque a falta do prazer, que já é natural, biológico, e uma dor, a dor de se sentir negado. A negação é o oposto, o não é o oposto do sim. O sim, se foi entendido como algo que olha para mim e me dá um lugar, ele é o oposto do não, que me tira do lugar, que me exclui. Por causa disso eu não posso mais dar não. Muito pelo contrário, eu só preciso que você sinta o que o seu filho sente. Que você entenda o que o seu filho sente, para que você, na hora que talvez vier da parte do moleque aquela raiva, você não venha com mais raiva ainda, porque geralmente é o que acontece. Nós fomos educados para isso. Criança com birra, galho de goiabeira nas pernas, nas costas. Como diz lá na minha terra, lá no Ceará, no espinhaço. Dá no espinhaço desse menino, né? Então bate com a cinta, bate com a chinela. Então, raiva você combate com raiva. A sensação do moleque é de uma cada vez maior injustiça? Sim. Você não entendeu o que ele está sentindo? Você só foi agredido. Você só foi agredido e fez com que ele parasse? Fez. Funciona? Funciona. Momentaneamente funciona. Porque se você arrebenta o moleque, vai funcionar. Não tem como. Agora, funciona pra vida? Não funciona pra vida. A não ser que você diga que funciona pra fazer com que aquela pessoa se torne uma pessoa completamente fechada. Eu escuto às vezes pais que chegam pra mim e dizem assim, ó, doutor Fabrício, eu não sei não. Eu tô achando que a gente tá fazendo tudo errado, tá? Porque, olha, eu cresci, tô ótimo aqui e eu apanhava muito quando menino, ok? Se viesse com esse negócio de birra, não tinha birra lá em casa não, porque meu pai já chegava, minha mãe já chegava e acabava com a gente, destruía com a gente, Aí, respeito meu pai, não sei o quê, tá tudo bem. E eu olho pra ele lá dentro dele e vejo assim, será se tá tudo bem mesmo? Porque às vezes a gente transforma a ideia de amor, conexão, realmente vínculo em temor. É verdade. Então, eu vou lá, peço a benção para meu pai, né? Seja lá onde ele mora, a gente troca 2 palavras, tá tudo bem. Não tá. Não tá. Você não sente que seu pai tá ali por você, não. Você simplesmente tem um certo respeito por ele. Não tem conexão. Eu já tratei muitos pais aqui que vinham com essa mesma ideia e que lá dentro tinha uma raiva profunda dos pais que estava toda escondida. E aí, no final de contas, você não percebe, mas você tem uma impaciência imensa com seu pai. Tanto é que tem filhos dessa forma que, quando os pais vão ficando mais velhos e incapazes, pegam para si a responsabilidade de cuidar deles, mas não é um cuidar leve, é um cuidar agressivo. É como se saísse, né, viesse à tona tudo que ele sentiu a vida inteira. Sem paciência, né, sem dar liberdade. Tem idoso que sofre, está sendo cuidado, mas sofre o pão que o diabo amassou, porque os filhos, vão se tornando verdadeiros carrascos para os pais. Então, o que isso revela? Revela uma série de coisas que vêm lá de trás. Ok? De que eu nunca fui visto como um filho, protegido como um filho, sentido que eu tinha paz por mim ali, que tinha valor para eles, importância para eles, né? Que houvesse o que houvesse, eles estariam ali por mim, e que isso gerou, sim, pelo cabresto, pela cinta, um respeito, mas que não é um respeito livre e amoroso. É um respeito distante, que a gente às vezes até fala. Eu escutei de uma pessoa que já tem a sua certa idade,
Não, no passado, olha, eu amo meu pai. Mas você percebia de longe que era aquela coisa de escutar, dizer se está tudo bem, né? Mas ali fica. Não tem vínculo. Eu amo meu pai, ele lá e eu aqui. Ele lá e eu aqui. Eu conheço uma outra pessoa que todos os dias liga para falar com os pais. É aquela coisa de dever, não é conexão. É dever, não é conexão. Obrigação, né? Uhum. Entende? Então, infelizmente, a gente tem construído sistemas de vida dentro dos quais a gente não se percebe direito. Sim. A gente não vai entendendo o que está acontecendo e vai criando soluções. Remédio é uma solução. Uhum. Bater é uma solução. Isso é uma solução. Não, gente, a melhor solução é você entender o que acontece dentro do moleque. Muito bom. E Bel, pegando isso que o... Bel, né? Bel, virou minha amiga já. Bel, pegando isso que o Fabrício falou, essa questão dessa Intimidade conversa. terrível. Terrível. Mal gravou um podcast, né? Nem terminou o episódio. Pegando isso que o Fabrício falou, dessa questão de ouvir, de deixar a criança falar. Você percebe que antes você não dava essa oportunidade para a Natália, para ela falar, você não dava essa oportunidade, ela também não queria, né? Porque tinha uma barreira. E depois, essa barreira rompida, ela pode falar o que ela fala, o que uma criança que sente confiança e liberdade de poder falar com os pais, fala. Até para que mães que estejam escutando esse podcast pensem, poxa, meu filho nunca falou isso comigo. Talvez tenha uma barreira, por isso que ele não falou. O que depois dessa barreira rompida, você percebe que ela compartilhou, que ela nunca tinha compartilhado com você? Eita, você me pegou. Na verdade, Igor, ela hoje, o que eu percebo nessa questão da liberdade, né? Ela confia. Ela confia, tanto é que ela fala até de muitas coisas que acontecem entre os amigos dela, né? Coisas que antes eu poderia achar assim, nossa, que absurdo. E tinha aquela barreira e ela não ia falar para mim porque eu iria julgar ou iria condená-la ou iria falar, não, minha filha, pelo amor de Deus, afasta desses meninos que não dá certo. Hoje ela tem essa liberdade de me falar das coisas que acontecem de adolescente, ali, né? E ela me traz sempre isso, né? Algum acontecimento, mãe, fulano de tal fez isso. Não é fofoca, é coisa de liberdade entre mãe e filha. Você é uma amiga dela. Como se eu fosse uma amiga dela que ela pudesse, que ela pode contar comigo. Entendeu? Então, assim, não tem uma coisa específica que eu vá falar aqui, mas o que eu percebo é que hoje ela é livre e o que ela quiser falar, ela fala, e o que não precisar falar, ela não fala também. Coisa que antes do processo não tinha. Assim, ela se fechava, né? Antes ela era fechada. Hoje ela conta, tanto para mim quanto para o pai dela, hoje ela conta as coisinhas que antes ela não falaria. Tem mais liberdade de falar, né? Tem muito mais liberdade. Entendi. E né? Com a Maria Eduarda, você percebe também? A Maria Eduarda, ela ainda está passando por um processo. A Maria Eduarda, porque a Maria Eduarda, ela está morando fora, né? Ela mora fora. Então, essa questão aí que o Fabrício está fazendo com ela, eu não consigo ainda perceber alguma coisa pela questão da distância, né? Mas... Já começou a funcionar. Começou a funcionar. Com certeza. Já temos primeiros sinaizinhos gostosos. Porque como ela não está dentro da sua casa no dia a dia, né? Não tenho como, assim, te dizer alguma coisa bem específica. E toda essa mudança que aconteceu na sua vida, na vida da sua filha, com o curso, com o processo, você percebe que refletiu na sua vida pessoal, profissional, totalmente, no seu casamento? Como você percebe que isso mudou, assim? Principalmente no trabalho, na minha profissão. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito medrosa. Então, muito detalhista, não poder errar. E eu tinha medo, eu ficava, assim, tão tensa com o trabalho, assim, aquela coisa que tinha que ser tudo conferido, tudo olhado, tudo verificado para não ter erro, porque eu tinha medo de errar e dar algum problema. Hoje, no trabalho, assim, eu faço meu trabalho perfeitamente, mas sem aquele peso. O peso do, ai, que medo de errar. Porque
errar, todo mundo erra, né? E flui. O meu trabalho flui muito melhor. Eu sinto, assim, uma leveza em tudo que eu vou fazer. E em casa também, com relacionamento, né? Com o marido e os filhos, e a filha, é outra coisa, é muito mais leve. O ambiente O também ambiente mais mais gostoso, né? gostoso, sabe? É uma coisa de... É leveza mesmo, liberdade. Uhum. Eu sinto uma questão de liberdade. E sinto, como eu me sinto mais segura, confiante, confio em mim, confiança mesmo. Tudo flui mais tranquilo. Não tem aquele peso, aquela coisa, fica aquele pensamento, sabe? Aqueles pensamentos repetitivos de, que medo de errar, e se acontecer isso? Não, a vida vai bem mais leve. De Muito boas. De boas. De boas. E Fabrício, como você percebe é bem bacana a gente ouvir esse relato da Belkis, como isso refletiu na vida dela como um todo, casamento, profissão. E na sua experiência, como você vê que, principalmente alunas que passam pelo curso, como que isso reflete na vida dela? Qual a importância de que a vida pessoal da mãe, de que o casamento dela, de que a vida do pai esteja em equilíbrio, que o casamento esteja bacana, esteja unido, que tenha um ambiente familiar gostoso, para que a criança consiga reduzir os sintomas, consiga melhorar, consiga ter uma redução bem drástica nos sintomas do TDAH? Pais obcecados, filhos sufocados. Então, pais muito inseguros vão colocar uma energia muito grande de superproteção. Uhum. Essa superproteção vai sufocar o menino muito. Então, eu vejo muito, Igor, isso acontecendo nos nossos dias. Crianças tão sufocadas que elas não conseguem ser elas mesmas. E aí elas não conseguem mais ter autonomia. Uhum. Elas não conseguem mais ter poder de decisão. Elas vão ficando presas em casa. Então, coisas que talvez há 50, 30 anos atrás, até você encontrar um moleque de 20 e poucos anos já doido pra ganhar o mundo, ter sua liberdade, você vai encontrando jovens hoje em dia muito presos dentro de casa, presos, vai chegando 25, vai chegando 30, quando você vai ver passa disso. Por quê? Por causa desse processo que acontece lá atrás. Pais inseguros, aí tem receio de acontecer alguma coisa com os filhos. O processo da insegurança dos pais ele é muito forte. Então, quando eu como pai, quando eu como mãe não me permito fazer um processo em que eu também vou me curar, eu também vou transformar coisas dentro de mim, como a Belkis falou, né? Eu vou me tornando pai sufocante, vou sufocando. E esse sufocamento gera muita cobrança, e uma cobrança muito agressiva, uma cobrança muito restritiva e uma cobrança cheia de punições. E aí o que acontece é que, de fato, a criança vai associando não conseguir estar à altura dos pais, ser insuficiente aos pais, com a ideia de que ele não é importante, que ele não consegue, que ele é uma aberração, que ele nunca vai conseguir ser alguém para os pais, entende? Ele não está à altura, insuficiência. Tem muito jovem sentindo essa sensação de insuficiência. E isso os pais às vezes não percebem, que eles fizeram o melhor para os filhos. Certa vez eu recebi um casal aqui, que veio falar um pouco da relação com o filho, que o filho tinha um processo de ansiedade e de depressão muito forte. E quando os pais entraram e eu escutei os pais, eu falei para mim mesmo, não são a mesma pessoa que eu escutei do filho. Não são a mesma pessoa. Eles são uns amorzinhos. Eles são doces, são criaturas mais lindas do mundo. Eu fiquei dentro de mim pensando assim, né? E eu falei assim, não deu match aqui. A pessoa que eu escutei do filho serem os pais e encontrar os pais. Então, tudo que eles faziam era pro filho. Mas eles faziam de uma forma tão intensa que gerou nele a sensação dele ser um ninguém. Dele ser um bosta.
um incapaz, que nunca vai conseguir ser nada. E os pais só agiam para tentar tirar o filho daquela inércia. Mas essa inércia, ela nasceu lá atrás. Quanto mais os pais faziam pelo filho, mais ele sentia que ele não era nada e que ele nunca ia conseguir. Então, mais ele se afundava em joguinhos, mais ele se afundava em droga, mais ele se afundava em bebida. Então, às vezes, o processo dos pais quererem salvar o filho nessa intensidade é o processo que faz com que ele se afunde mais ainda. Porque sufoca. Porque não deixa ele ser o que ele quer. Porque não deixa ele realmente ser quem ele sente que ele é. E aí, às vezes não tem solução. A solução teria que ser chamar os pais, fazer um tratamento com os pais para eles suavizarem a vida deles e a visão deles sobre o filho, aquela energia pesada se dissipar, eles se tornarem mais leves, o menino se tratar também, ok? Para a gente fazer com que esse conjunto acontecesse e dali a gente tivesse um renascimento familiar. Não aconteceu. Não aconteceu. Os pais não se trataram. O menino se sentiu bem melhor, mas ele ficava estava ali dentro da casa dos pais, a energia continuava ali. Ele foi desistir do tratamento. Olha que interessante. Como é que a coisa está hoje? Não sei. Não sei. Cara, e são tantos pais, tantas famílias, tantas crianças. O podcast anterior nós fizemos com uma psicóloga e pedagoga aqui. E ela tem mais de 20 anos de experiência com educação escolar, educação infantil. Uhum. E o que ela presencia... Então, se você não assistiu o episódio anterior com a Silvânia, ficou um episódio maravilhoso. E ela traz a realidade das escolas, do tanto de crianças que estão sendo medicadas. E quando os pais participam da vida, de fato, os pais estão presentes e acolhem essa criança, é outra coisa. Mas veja bem, Igor, eu estou falando aqui de um caso de pais que participam e eles eram maravilhosos. Se você estava sentado com eles, eu dizia assim, meu Deus, o que está acontecendo de errado aqui? Mas é porque o que está por trás, entende? É o que está por trás. Não basta serem pais maravilhosos, você também tem que entender os seus processos de dor internas, que fazem com que às vezes a sua energia seja sentida pelo filho como algo que vão contra ele. Ele se sentia atacado pelos pais o tempo inteiro. A dor do pai e da mãe não estava tratada, né? Não estava, então era ataque. Ele se sentia atacado atrás de ataque, ataque atrás de ataque, atrás de ataque. Ok. A solução, muitas vezes, na cabeça dele era acabar com a própria vida. Não tinha solução. E quando você olha de fora a situação, parece que você diz assim, não podia ter pais melhores. E são coisas que os pais, eles não entendem, não conseguem perceber, né? Às vezes o pai, ele tá fazendo tudo, não, mas eu amo, eu tô fazendo porque eu amo, eu tô cuidando, mas nessa inocência acha que tá tudo bem, né? Não consegue olhar para si, não tem orientação, não tem ajuda. Vamos escutar uma mãe, então, o que ela fala disso. Igual, quando esse negócio começou com a Natália, eu falei assim, gente, mas por quê? Eu faço tudo. Uhum. Ela tem tudo. Não entendo. Eu ficava na minha cabeça, assim. Mas, e aí? Não é isso. Não é a comunicação, né? Interna dela ali, aquela comunicação. Não é isso. Não tem nada a ver isso. Né? E a gente faz isso mesmo, a maioria dos pais. É aquela questão, né? De você dar o prazer, acha que está dando, né? O prazer. Uhum. Mas, na verdade... é só o amor mesmo, é a questão da barreira que você tem que quebrar ali, e você se tratando mesmo, para você se olhar. Quando você começa a entender, aí sim, aí tudo se desfaz, tudo flui. Não é questão financeira, não é questão de objetos, né, coisas, não é isso. Não é um ambiente, você acha que o ambiente está legal, você pensa que o ambiente está legal, mas não é bem assim, não é essa comunicação que está acontecendo. Na prática, né? Na prática não é. Então, essa questão é importantíssima. E é igual o Fabrício falou,
a criança não vem com manual, né? Não vem. Então, assim, eu sou um privilegiado, eu sempre falo de estar aqui podendo aprender tudo isso. Meu filho não vem com um manualzinho assim, ó, faz isso, não faz isso. Essa criança é assim, tem essa personalidade. Então, os pais estão sem ajuda, né? Sem direcionamento. E é bem aí que entra o método Decifrando o TDAH do seu filho, que é o método que o Fabrício desenvolveu. O objetivo do Fabrício com esse método é justamente orientar os pais. Entendeu? O Fabrício, como ele sempre fala, o maior terapeuta dos filhos são os pais. Então, o Fabrício ele só está orientando. Mãe, pai, tá aqui, é isso. Assista, aprenda, enxergue, olhe para o seu filho, abrace. Então, o método ele é um curso totalmente online. São mais de 20 aulas que foram gravadas aqui no Instituto Fabrício Nogueira. Então, e ele é maravilhoso. Ele nada mais é do que uma orientação aos pais. Para que os pais consigam abrir os olhos para aquilo que eles não conseguem enxergar e que ninguém nunca mostrou e que dificilmente alguém vai mostrar, Fabrício. O que acontece é que aquilo que eu vejo nos filhos, ou seja, aquela sensação da solidão, de estarem sozinhos, já está nos pais. Então eles também estão ali começando a vida e tendo seus primeiros filhos, mas eles também se sentem sozinhos. E a pergunta é, se eu me sinto sozinho, quem me ajuda? Então o Decifrando ele nasce com essa pretensão, né? De ser uma ajuda, para dizer, pai, mãe, você não está sozinho. Tem alguém que entende o seu processo, tem alguém que entende que tudo isso acontece na sua vida, não é por culpa sua, né? Seu filho não está assim com TDAH, não é por culpa sua, não é por culpa de ninguém, né? A gente só precisa entender um pouco mais o que está por trás. E decifrando e trabalhando em cima desses fenômenos, os resultados eles são incríveis, né? São realmente incríveis e eu quero ajudar os pais a entrarem nessa crença, nessa vivência de que é possível seu filho ficar melhor. Exatamente. Pessoal, foi maravilhoso. Eu queria agradecer, eu quis a sua presença. Eu agradeço. Por ter vindo aqui compartilhar com a gente a sua história. Foi maravilhoso te ouvir e saber por todo esse processo que você passou. E te agradecer, Fabrício, também, por mais uma vez compartilhar com a gente todo o seu conhecimento e a sua experiência. Muito obrigado. Vocês querem deixar algum recado final para os pais? Luciana, você tem alguma coisa para dizer antes da gente finalizar? Tranquilo? Eu quero deixar uma palavrinha para os pais. Palavrinha de que... Sabe quando você tem a certeza de que existe uma criatura que quer o melhor para os seus filhos? São os pais. Okay? Pode ser tosco, pode ser bruto, pode ser doido, né? Pode ser o que for, mas não tem criatura que quer o melhor para os seus filhos. Ok? Então, assim... Em momento nenhum leve dentro de si culpa. A culpa só piora cada vez mais o processo. A culpa faz você, muitas vezes, dizer sim quando precisava dizer não. E muitas vezes dizer não quando precisava dizer sim. Então a culpa é um processo de dor, é um machucado que os pais carregam. E eu sei que não adianta dizer não carregue culpa porque a culpa está lá dentro, né? Isso tem que ser tratado também. Entretanto, entenda isso, que esse processo biológico, emocional, neurológico chamado TDAH, posso ser bem sincero, está dentro de todo mundo. Eu também tenho. Claro que tenho. Se o processo é esse, né, de ter uma hiperatividade por causa de sensações, quem não tem? Né? Se o processo é você perder a atenção e não conseguir colocar o foco em torno de coisas quando você se sente muito julgado, criticado ou atacado, é normal, isso está dentro de todos nós. Seu filho tem passado por isso, torne-se mais presente. Mais presente numa presença conectada, numa presença em que você traz para si, que você faz com que ele se sinta especial para você. A coisa mais importante, se você quer que eu diga, faça com que o seu filho se sinta especial e capaz.
Sabe como é que eu ajudo meu filho a se tornar capaz ou se sentir capaz? Ajudando. Eu tenho uma tese de que nós modernos, contemporâneos, a gente aprendeu a terceirizar. A gente terceiriza os cuidados colocando uma pessoa dentro da nossa casa que faça por nós. Pode ser uma babá, pode ser uma cozinheira, alguém que ajuda, né? Que são maravilhosos na nossa vida. A gente aprendeu a terceirizar com professor particular, a gente aprendeu a terceirizar colocando na escola, a gente terceiriza, ok? E não é que isso seja ruim, porque nem sempre eu sei fazer tudo. Agora, quem mais precisa estar junto, ensinando o beabá, colocando pauzinho do lado de pauzinho até que o castelo seja construído junto com o filho, são os pais. Isso gera capacidade. Eu só me sinto capaz quando os meus me ensinam. Porque a gente tem a mania, sabe, Bel, de achar que os nossos filhos dão conta. E neurologicamente, cerebralmente falando, ele não dá conta de certas coisas. Ele simplesmente precisa começar do zero. E o zero não pula para o 1, o zero pula para o 0.001 na criança. Ele vai somando aos pouquinhos, é pouquinho, é que nem o estômagozinho da criança. Dia, né? Todo dia um pouquinho. Isso. É que nem o estômagozinho da criança, é um grãozinho, depois vai aumentando, depois vai processando, entende? A gente tem a mania de achar que já dá conta. Então, a ideia de incutir responsabilidades que são mais do que ela não dá conta, coloca nela muita sensação de incapacidade. Então são duas coisas: ajudar e ajudar junto. Eu, mãe, eu, pai, mesmo no meu jeito de ser, mas ajudar. E fazer com que ele se sinta importante. Se ele se sentir importante para mim, haja o que houver, né? Haja o que houver, minha mãe não vai brigar, minha mãe tá do meu lado. Ok? Haja o que houver, ela é por mim. Esse moleque cresce um monstro. Verdade. Esse moleque cresce uma máquina. Entende? Vai ter também os seus dons. Às vezes a gente quer que o menino saiba tudo e faça tudo. Não, gente, cada um também tem seus dons. Ok? Eu mesmo estava comentando hoje, né? Eu não sou bom com coisas manuais. Eu sinto dificuldade, né? Eu não sou uma pessoa muito manual. Não sei por quê, mas eu sou bom em muitas outras coisas. Então, ao invés dos pais ficarem olhando para o que ele não sabe, por que não valorizar aquilo que ele sabe? Porque pode ser o dom dele. Né? E ele pode ser um monstro naquilo. E no outra coisa, ele pede ajuda para alguém. Aquilo que eu não sou bom, eu peço ajuda pro Igor aqui do meu lado. Diz, Igor, você é um cara manual. Você pega, você já resolve com a mão. Você é um cara da execução ali né? Me ajuda, eu te ajudo nesse outro campo que... E aí assim a gente se complementa. Que mania boba a gente achar que a gente tem que ser bom em tudo. Verdade. Se a gente fosse bom, tivesse que ser bom em tudo, a gente não tinha uns aos outros pra gente se complementar uns aos outros. Nada, você é maravilhosa no que você faz, me ajuda no que eu faço, também sou maravilhoso no que eu faço, te ajudo. Se os pais crescerem nessa lógica, vão deixar de se sentir um pouco engolidos pelo mundo, porque o mundo vai sempre dizendo que tem que ser bom em tudo, tem que performar em tudo, ok? Não, gente, a gente não pode se deixar ser engolido pelo mundo, pelas regras escolares, ok? Que diz que tem que ser assim, tem que ser assim. Aí às vezes a escola passa quilos de dever, tem que fazer tudo, e você simplesmente... Não, vai na escola e diz, quem disse que tem que ser assim? Meu filho tem que brincar, porra. Meu filho tem que ser criança. Ok? Então, esse jogo entre pais e escola precisa acontecer. Eu também vejo que tem pais que culpam a escola por tudo. Gente, a escola ela não pode se moldar ao seu filho, não. São 500 crianças, 2.000 crianças numa escola. A escola vai se moldar a qual deles?
É complicado, né? Então, isso é uma presunção também que eu vejo que alguns pais de crianças com TDAH têm de que a escola, né, o professor se molde ao meu filho. Gente, isso a culpa, né? Não, Tu joga pra escola, joga pro professor. Não dá para ser. Dá para ter um pouco mais de atenção? Sim. Dá para ser uma exclusividade? Não vai ser. Não, a escola não pode se moldar às crianças, não. As crianças têm que se moldar à escola. Ok? Mas o meu filho tem uma certa dificuldade, a escola não pode ajudar? Claro que pode. Agora, se você chega lá agressivo ou agressiva, dizendo que o professor tem que isso, tem que aquilo, você está errando. Então, por quê? Porque o grande responsável pela educação dos filhos são os pais. Se a gente esquece disso, a gente vai achar que a terceirização é aquilo que é mais importante e ainda vai responsabilizar a terceirização. Para com isso, pai e mãe. Para com essa historinha. É contigo a história. A história é contigo. Okay? Se você não deu conta, não responsabiliza alguém. Agora, se você não deu conta, escuta o que eu estou te dizendo hoje e dá um passo além. Em vez de se vitimizar ou me agredir, né? Então eu passo além de dizer, pois então a partir de hoje eu vou me tornar melhor, vou me tornar mais responsável pelo meu filho, eu vou ser mais próximo, eu vou ajudá-lo mais, eu vou estar mais junto, eu vou fazer com que ele também aprenda certos processos e não só cobrar. Porque a gente às vezes cobra sem ter dado. Verdade. Isso é um erro. Cobrar sem ter dado os ferramentas, os pauzinhos para isso. E aí já fez aquilo, já fez tudo que às vezes a criança quer. Mamãe, me ajuda. Só que às vezes eu sou tão duro com meu filho que eu não gero nele essa confiança, ele não consegue ter também aquela confiança de dizer, mamãe, me ajuda. Sim. Então, por que não fazer tudo isso se tornar um novo processo na sua vida? Seu filho vai melhorar? Anota o que eu estou te dizendo. Consideravelmente, seu filho vai melhorar. Verdade. É de você, pai e mãe, que seu filho precisa. O resto tá junto para ajudar. Mas você é a peça mais importante no quebra-cabeça da vida dele. É isso. E eu ainda faço um convite. Não acredite no Fabrício. Clique no link da descrição e olha o relato, a quantidade de relatos que tem de mães que passaram por esse processo, que passaram pelo curso do Fabrício e mandam vídeos pra gente falando, gente, minha casa foi transformada. Então nós temos vários vídeos, você pode clicar no link da descrição desse podcast, conhecer sobre o método Decifrando o TDAH do seu filho, tem uma aula do Fabrício explicando como funciona todo o método também, você vai ver diversos relatos de mães que fizeram o curso também. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que também quero agradecer a sua presença, Abel, aqui, né? Obrigado pela sua disponibilidade. Queria que você desse uma mensagenzinha para os pais também. Nada melhor que escutar uma mãe falando para as mães e pais. Primeiro, eu quero te agradecer, né, Fabrício, por disponibilizar essas ferramentas aí, esses cursos, o seu conhecimento para todos nós. E o que eu posso falar para os pais é que existe esperança, né? Porque nossos filhos são muito importantes para a gente e vocês são importantes para eles. E o curso do Fabrício, né, o Decifrando, me ajudou bastante, além do processo que eu fiz com você, né? E se vocês tiverem oportunidade, não deixem de assistir, não deixem de, né, de até procurar o Fabrício, né? Para uma conversa, porque é muito conhecimento e ele é muito dedicado. Com certeza vai dar certo. Maravilha. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse podcast. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui também, que a nossa equipe está sempre atenta, beleza? Valeu, um abraço e até mais. Um abraço.